te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Desde já, nosso pedido é que você compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. Dê o seu like, seu joinha, ative o sininho. Se inscreva se não é inscrito, então incentive outros a fazer. Tá bom mesmo? Isso será de grande valia para que o nosso canal possa crescer, né? E termos mais e mais pessoas participando, então, desse tempo de leitura e reflexão da palavra, ok? Isaías capítulo 2. Então, nós temos aqui, nesse capítulo, um novo sermão, e que continua nos dois capítulos seguintes. Na verdade, capítulo 3, 4 e até o capítulo 5. O tema desse sermão é sobre Judá e Jerusalém. E ele começa dizendo isso. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e de Jerusalém. Se você lembra, no capítulo 1, que nós tivemos então um encontro no vídeo anterior, ele nos falava também a respeito disso no primeiro versículo, que era a visão de Isaías, filho de Amós, e que a respeito de Judá e Jerusalém, falando sobre o tempo, né, sobre os reis Jotão, Acaz, Ezequias, então reis que reinaram em Judá e no tempo do qual então Isaías profetizou. Isaías ele fará sua profecia para um tempo próximo a Israel, ao tempo em que ele está falando ao povo de Israel, mas a sua profecia tem um alcance também futuro, em um futuro distante. Então, a profecia de um futuro próximo, mas também a profecia de um futuro distante. Futuro próximo, alguns anos após, né, aquilo que ele proferiu, olhando para a própria questão do cativeiro babilônico e os 70 anos que eles ficaram cativos. Uma profecia alongada que pode transpor, né, séculos, até milênios, tá, à frente. Então, ele vai falando sobre essa questão. Então, temos duas divisões aqui que nós vamos ver no texto. A primeira parte, ele falando sobre um reino futuro, tão bem distante do tempo, né? Em que ele fala Israel, na verdade, um tempo que está à frente do nosso tempo, século 21, e depois ele volta novamente e fala ao povo para o seu tempo, ok? O tempo em que ele estava, então, juntamente com o seu povo e fala a eles, tá? Espero que você esteja me entendendo. Então, uma profecia com duas vertentes, uma profecia para anos próximos ao povo que ele está se dirigindo, e uma profecia muito distante, de milênios à frente, né? Uma profecia que está além do tempo que nós estamos vivendo agora no século 21. Evidentemente, como nós dissemos antes, né? A palavra de Deus é um livro de fé, e você pode crer ou não naquilo que está escrito, ok? Mas o que nós falamos anteriormente, nós reiteramos, se dê pelo menos a oportunidade de ouvir e depois tirar as suas conclusões, caso você tenha alguma estranheza com relação a essas questões, tá? Mas ele começa então, essa é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. E ele continua. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, ok? Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Isso ainda não aconteceu. Nós sabemos através da história, tá?
Ele está falando sobre alguma coisa que está além do nosso tempo hoje, século XXI, como eu disse anteriormente. Então, essa é a que nós vemos aqui, a primeira de 3 imagens a respeito de Sião ou de Jerusalém. Sião, já falamos aqui, é a descrição de Jerusalém, que fala então sobre uma questão futura, uma exaltação futura, tá? E ele transmite isso de uma forma bem clara aqui. Gente de muitas nações virá e dirá. Então, ele está falando virá, né? Falando sobre o seu tempo, virá, e dirá, falando sobre a nação onde ele estava. Venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O livro de Miqueias contém esta porção da profecia de Isaías quase que palavra por palavra. Isso você poderá ver em Miqueias capítulo 4, versículos de 1 a 3. E quando nós formos ler o livro de Miqueias, nós vamos retomar então esse assunto. Indicando então que esse contemporâneo, né, de Isaías obteve as suas palavras, ele usou no seu livro de Miqueias as mesmas palavras que foram proferidas então por Isaías. Então, ambas as passagens apresentam a imagem profética de Sião, ou de Jerusalém, no futuro além do nosso século agora, 21, falando sobre um reino messiânico onde todas as pessoas reconhecerão Jerusalém como capital do mundo. É o que nós vemos aqui claramente escrito no texto. A palavra virá de Jerusalém, tá? Ele usa a expressão dos últimos dias, falando exatamente sobre a questão dos fins. Nós não temos como entrar no mérito aqui da palavra, lembrando que o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, e você vê então o texto original, quando ele usa essa expressão sobre os últimos dias, ele não está falando sobre a questão do tempo em que ele está falando ao seu povo ali, mas ele está falando sobre uma questão bem longa, bem longe, bem distante, um futuro distante, e por isso nós sabemos que é um futuro além do nosso próprio futuro aqui, da nossa época presente aqui, ok? Então, falando sobre algo que ainda há de acontecer. Ele fala sobre o monte da casa do Senhor, que é uma referência então ao monte de Sião, né? Localização do templo em Jerusalém, tá? Fala também, usa a expressão monte do Senhor, né? Para falar sobre o monte Sião como sendo um monte santo, tá? Veja aqui, viu? Vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, ok? Então, falando sobre a questão do templo. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos, então veja, diz que ele resolverá os conflitos das nações. Os povos, e quem resolverá? Não é nenhum governante humano, ele está falando sobre o Senhor Deus, tá? E ele fará isso. Então, não está falando aqui sobre alguém que vai surgir nesse mundo para poder resolver os problemas das nações. Está falando sobre o próprio Deus. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Ele está falando aqui sobre armamentos que eram usados na época, e aqui você subentende, evidentemente, sobre toda a questão dos armamentos dos dias de hoje. Hoje não se usa mais a questão, na grande parte, né, das guerras, a questão de espada, né, ou de lanças, se usam armamentos bem diferentes. Mas não importa, o que ele está dizendo é que esses armamentos, então, serão deixados de lado. As nações, ele diz aqui, deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Tá? Por quê? Porque o Senhor, justamente, ele trará paz sobre toda a terra. Tá? Então, lembre-se que Isaías, logo à frente, que nós vamos ler, diz que o Senhor é o príncipe da paz. Ele que trará paz a toda a terra, a toda a humanidade. Tá? Então, aí sim, o mundo desfrutará dessa paz que tanto almeja e tanto procura. Talvez não todos, mas uma grande maioria. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo. Agora aqui ele começa a falar sobre uma questão presente, sobre uma questão do momento em que ele estava com o seu povo.
ok? Então ele fala sobre essa questão, que o povo então foi rejeitado, os descendentes de Jacó, falando sobre o povo de Israel, porque eles encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus, aqueles que moravam nessa terra e que eram idólatras, pagãos. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras, tá? Então ele faz uma repreensão muito contundente da idolatria desse povo e do julgamento, então, que seria trazido sobre eles por causa da sua idolatria. Julgamento esse que estava bem próximo a eles, onde então seriam levados e foram levados cativos para a Babilônia e ali ficaram durante 70 anos, ok? Então ele fala, agora ele volta lá para esse tempo. Versículos de 1 a 5, ele fala então sobre uma questão além do nosso século 21. Quando ele começa a partir do versículo 6, ele volta lá atrás e fala sobre o seu tempo, ok? Então diz que o povo de Israel seria castigado por causa da sua idolatria, porque eles deixaram de servir ao Senhor. Aqui é uma acusação formal de Deus contra o seu povo, que deixou o Senhor e encheu Jerusalém e os arredores de costumes, né, idólatras. Encheu a terra, encheu Jerusalém de idolatria. Lembre-se que falamos que ali era um monte chamado Monte Santo, a cidade santa, a cidade de Davi. Mas eles transformaram essa cidade, como vimos também no capítulo 1, um local de assassinos, de corruptos. E aqui também ele deixa claro de idólatras, tá? Então ele deixa bem claro essa questão. Veja bem, Israel está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim, falando justamente sobre as alianças que fizeram com tantos povos, onde aparentemente eles tinham tantos armamentos e tinham tanto poder, mas na verdade estavam distantes do Senhor e por isso essas coisas não valiam absolutamente nada. Sua terra está cheia de ídolos, o povo adora objetos que fez com as suas próprias mãos, tá? Então, aqui justamente é essa questão. E quando nós olhamos lá para trás, e nós vamos ver isso ao longo do tempo, Jotão e Acás, que foram dois reis lá em Judá, em Jerusalém, né? Isaías então profetiza aqui que eles falharam em remover a idolatria de Jerusalém, a idolatria ali de Judá. Eles foram condescendentes com essa situação. E por isso Deus traria eles a juízo. Por isso agora, então é a condição. Porque eles agiram dessa forma, porque fizeram isso, abandonaram o Senhor e se envolveram com a idolatria, fazendo ídolos com as próprias mãos, ele diz, agora serão humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Né? Então, falando exatamente sobre o fato de que eles seriam rebaixados, seriam escravizados, né? Então, a intensidade do julgamento predito aqui, né, encontra-se justamente nesse momento, tá, em que eles passarão por grande humilhação. Agora ele fala sobre escondam-se em cavernas no meio das rochas. Escondam-se no pó para escaparem do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Aqui então, nesses versículos, ele está falando sobre questões futuras, tá? Porque as pessoas tentarão se esconder e não conseguirão se esconder, né? Não escaparão do terror. Ele faz a comparação então de toda a idolatria que o povo de Israel manteve, e por causa disso foram levados cativos e foram julgados. E ele falando que essa mesma idolatria que se espalhou por toda a terra, que haverá então um tempo em que o Senhor trará juízo a toda a terra por causa dessa idolatria. E as pessoas tentarão se esconder do Senhor, da sua glória, da sua ira, mas não conseguirão escapar do terror do Senhor, segundo o texto bíblico. O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento, naquele dia, ou seja, alguma questão, como ele diz aqui, futura, em que eles então serão julgados. Então, esse dia do Senhor pode se referir justamente a um futuro
próximo, mas também um futuro distante, né? De acordo com as profecias bíblicas, porque aí você vai pegar não só o que Isaías está aqui dizendo, mas você vai juntar com outros profetas e aí então montar esse quebra-cabeça. Ok? Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Então, aqui, essa palavra é uma palavra tanto para o tempo dos reis em Judá, como também para o futuro, além do tempo em que nós hoje estamos vivendo. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Então, ele falando sobre situações da época em que eles estavam vivendo, usando essas figuras, evidentemente, né, que eram então objetos de grande admiração para as pessoas do tempo do Antigo Testamento. No entanto, mesmo esses impressionantes objetos ou materiais, né, que foram criados pelo próprio Deus, enfrentariam a destruição por causa da rebelião humana. Tá? Então, ele diz que vai cortar os imponentes cedros do Líbano, que eram árvores que foram usadas pelo povo de Israel para a construção do templo, tá? Carvalhos, então está falando sobre árvores muito frondosas, muito fortes, mas que elas sucumbiriam diante do poder do Senhor. E aí ele faz a comparação disso com todas as nações da terra. Arrasarão os montes altos e as colinas elevadas. Tá? Então aqui os montes e colinas falam muito então sobre essa questão também da idolatria, porque se tinha ideias que nos lugares altos eles poderiam então adorar os seus deuses porque estariam mais perto deles. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. Então nada poderia e nada poderá, né, suportar a ira do Senhor, o poder do Senhor. Se você imagina naquela época, olhando para aquele contexto, os navios, né, e as embarcações que já eram para aquela época algo realmente fantástico, imagine os de hoje. Nós ainda ouvimos tanto falando a respeito do Titanic, e quando ele foi então inaugurado, como falaram que era fantástico aquele navio, alguma coisa que não, na época era algo muito futurista, né? E disseram que nem Deus poderia afundar aquele navio. No entanto, na primeira viagem, né, aquele navio afundou. Ok? Agora imagine as embarcações hoje, tá? Como elas são magníficas, mas o Senhor diz que elas não suportam o poder do Senhor, a ira do Senhor, em hipótese alguma. O orgulho humano será humilhado. Já ele vem falando sobre isso várias vezes, porque o ser humano é orgulhoso, é arrogante. A arrogância humana será rebaixada, ele diz. Então o homem pensa que pode controlar a Deus, o homem pensa que pode mandar em Deus, o homem pensa que pode fazer e acontecer sem que haja julgamento da parte de Deus. Mas o Senhor está dizendo que essa arrogância toda será colocada no chão. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Então, mais uma vez, naquele dia, haverá um dia do acerto de contas. Creia você nisso ou não. Se você não crer, isso não vai mudar a história. Isso não vai mudar a profecia. Isso não vai mudar o que vai acontecer. Ok? Porque isso acontecerá crendo você ou não. Mas nós cremos que essa palavra, ela é uma palavra verdadeira. Tá? Os ídolos, veja bem, desaparecerão por completo. Então isso está falando sobre uma questão futura, porque os ídolos ainda estão por aí, em todas as partes do mundo, né? Estão por aí, com as suas festividades, com os seus pensamentos, com as suas culturas, tá? E trazendo só desolação para a vida do ser humano, distanciamento de Deus. E aí então nós vamos vendo essa questão bem clara e bem definida na palavra. Os ídolos vão desaparecer. Por quê? Porque o Senhor vai reinar e ele não vai admitir, em hipótese alguma, nenhuma espécie de idolatria.
Tá? Quando o Senhor se levantar para sacudir a terra, seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão. Olha que coisa, né? Em cavernas no meio das rochas, se esconderão do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Tá? Então, é o que o Senhor está dizendo sobre algo no futuro que vai acontecer e falando sobre o seu poder. Olha a expressão, ele vai sacudir a terra. Você imagina o que é sacudir esse planeta? E Deus fará isso. E os inimigos, então, do Senhor, eles vão rastejar como animais, como cobras, peçonhentas, rastejantes. Vão procurar as cavernas no meio das rochas para se esconder, pensando que podem se esconder do Senhor. Mas o Senhor os encontrará em qualquer lugar, eles não terão como se esconder da ira de Deus. Então, meu querido, mais uma vez, o que Isaías está aqui falando é sobre um tempo futuro de acerto de contas. Ele fala sobre o momento em que Deus acertaria suas contas com seu povo de Israel. Mas ele diz também que Deus, no futuro, acertará as contas com a humanidade. Com a humanidade. Porque a idolatria se espalhou pelo mundo inteiro e ele é um Deus zeloso e que não permitirá que isso aconteça. Naquele dia, abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Então, ele deixa bem claro que ele, mais uma vez, ele diz que ele vai sacudir a terra. A expressão é: tentarão escapar, mas eles não vão conseguir escapar do terror do Senhor, da sua glória. Aqueles que rastejam para a escuridão. A luz do Senhor vai alcançá-los. E onde há escuridão, tudo isso será transformado em luz. Porque a luz do Senhor vai brilhar e vai alcançar os lugares mais escondidos dessa terra. Para encerrar, ele diz, portanto: não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Então ele está falando ao seu povo, na sua época vocês estão colocando a sua confiança nos reis, né? Estão colocando a sua confiança nos ídolos. Vocês estão agindo errado porque todos são frágeis como um sopro. Que valor vocês têm? Que valor esses ídolos têm? Que valor esses governos, esses líderes têm? Não tem nenhum valor. O Senhor, nosso Deus, é que é valoroso e Ele que é poderoso para fazer muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Tanto para o benefício da humanidade, de cada um de vocês, cada um de nós, como também para o julgamento de cada um de nós e da humanidade. Então é sobre isso que Isaías está falando aqui no capítulo 2 e vai falar também no capítulo 3, capítulo 4, conectando esses capítulos e falando então sobre o tempo em que ele fala ao seu povo, o tempo presente, a sua época presente, mas ele fala sobre uma época também muito distante que extrapola e passa da nossa época, está além do século 21. Nós não temos como prever quando isso acontecerá. O que nós sabemos é que a palavra do Senhor não volta vazia, ela não é mentirosa, ela se cumpre cabalmente como tem cumprido todas as suas profecias, isso é incontestável, e ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Ok? Nosso desejo é que você se permita conhecer sobre esse assunto, como falamos. Se você não acredita dessa forma, ou se você ainda não ouviu esse assunto, ainda não leu essa palavra, como eu disse anteriormente, há muitas pessoas que falam mal da palavra sem nunca terem lido a palavra.
Então, se dê a oportunidade de ler e de pensar e refletir sobre ela, para que depois você tire então as suas conclusões. E você que já crê nessa palavra, firme-se ainda mais nela, sabendo que os tempos são difíceis, são tempos que o profeta Isaías já havia anunciado, que nós estamos vivendo, que nossos pais viveram, e cada época vai sendo então diferenciada, e as coisas vão se afunilando cada vez mais, o pecado vai crescendo cada vez mais, e aí nós vamos vendo realmente que realmente a mão de Deus, ela pesará então sobre a humanidade por causa da sua pecaminosidade, por causa da sua idolatria. E a gente sabe no texto bíblico que cada vez que isso aconteceu, então Deus trouxe um basta. E isso está para acontecer também, não sei quanto tempo, mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela é verdadeira e que ela se cumprirá. Ok? Que Deus possa abençoar o seu dia, que você possa estar atento a essas palavras e possa compartilhar com outras pessoas, para que eles também sejam alertados sobre aquilo que já aconteceu, mas também alertados sobre aquilo que ainda a palavra de Deus diz que irá acontecer, e que você não seja pego de surpresa, dizendo que não sabia, mas que você possa ser alertado e tenha tempo para mudar o seu pensamento, os seus valores, a sua vida. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom dia, dirigidos e guardados pelo Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos e guarda-nos, e dá-nos, ó Deus, inteligência, sabedoria e iluminação para podermos compreender, ó Deus, a tua palavra e aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Tenham todos, então, um bom dia e até o nosso próximo vídeo falando, então, em Isaías capítulo 3. Ok? Forte abraço e até lá. Pra te adorar, foi que